chegando para você aqui o Interativa News, né, trazendo para você o que foi destaque nas notícias nesse domingão, nesse final de semana para você, as principais notícias para você ficar bem informado aqui através do canal da Mais Mais. Vamos lá, diretamente aqui dos principais portais de Mato Grosso e toda a região, trazendo para você o que foi notícia. Vamos lá. Forças Armadas Venezuelanas reconhece Delcy Rodrigues como presidente interina. Vamos lá ler essa notícia que está no portal G1. Em um pronunciamento do ministro da Defesa da Venezuela, ainda afirma que o covarde sequestro de Nicolás Maduro, boa parte da equipe de segurança do presidente foi morta a sangue frio. Vamos ver aqui o que tem mais. As Forças Armadas da Venezuela reconheceram nesse domingo, dia 4, a vice-presidente Delcy Rodrigues como presidente interina do país após a prisão de Nicolás Maduro no último sábado. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, realizou um comunicado televisionado que endossou a decisão do Tribunal Supremo da Justiça da Venezuela, que determina que Rodrigues assuma o poder por 90 dias. Ainda no sábado, o tribunal havia ordenado que a vice assumisse a fim de garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação. A decisão acrescentou que o tribunal irá debater a questão para determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania face à ausência forçada do presidente da República, tá? Padrino ainda afirmou neste sábado que a maior parte da equipe de segurança do presidente Maduro foi morta a sangue frio durante a ofensiva dos Estados Unidos ao país. Ele ainda, para que a população venezuelana retome as suas atividades de todos os tipos, econômicas, laborais, educacionais nos próximos dias. Temos mais notícia por aqui? Acho que é uma das notícias que ontem a gente falou um pouquinho, deixou o pessoal informado sobre, né? Notícia que está mexendo com o mundo. Vamos lá. Tem mais notícia por aqui. O fenômeno durou cerca de 2 minutos, tá? Vídeo de tomba d'água impressiona banhista em praia de Paraty. Vamos lá ver essa notícia. Agora no verão, né? Uma tromba d'água foi registrada na manhã deste domingo, dia 4, na região da praia de Martinho de Sá, em Paraty, no Rio de Janeiro. Tá? Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um momento em que o fenômeno acontece. Segundo os relatos dos moradores, a tromba d'água permaneceu visível por aproximadamente 2 minutos e se dissipou rapidamente ao perder o contato com a superfície do mar. Não houve registro de danos em embarcações, residências ou estruturas próximas à praia. Ainda de acordo com a prefeitura, a tromba d'água é uma vórtice do vento giratório que se forma sobre o mar, ligando a superfície da água e uma nuvem. O fenômeno é semelhante a um tornado, porém, em geral apresenta menor intensidade. Apesar do impacto visual, esse tipo de ocorrência é considerado relativamente comum em regiões tropicais e está associado às condições de instabilidade atmosférica, como a presença de ar quente e úmido. Mesmo assim pode apresentar risco, principalmente para embarcações, sendo recomendada a manutenção de distância segura, né? Então, vamos ver aqui mais notícia, né? Mais informação aqui para vocês aqui na Interativa News. Eu acho que a notícia do dia hoje é essa, né? O ataque à Venezuela. Temos mais notícias aqui para a gente comentar sobre. Vamos falar aqui, uma análise do podcast O Assunto, lá do G1, né? Super interessante. Vamos ler um pouquinho dessa análise. Por que os ataques dos Estados Unidos à Venezuela é uma boa notícia para a Rússia e China? Vamos lá. O presidente venezuelano Nicolás Maduro foi capturado pelos norte-americanos no sábado, dia 13. Para a entrevista ao podcast O Assunto, a ação viola o direito internacional e reforça uma visão de esferas de influência. A captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos no sábado, dia 3, pode ser considerada uma boa notícia para a Rússia e para a China,
A avaliação de Oliver Stuckel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e o também pesquisador da Universidade de Harvard, Carnegie, foi um dos entrevistados ao podcast O Assunto no episódio deste domingo, dia 4. A análise dos impactos a ataque norte-americano, para o professor, atacar a Venezuela, Trump viola o direito internacional e reforça uma visão de esferas de influência, ou seja, mostra que grandes potências podem fazer o que quiserem com os países vizinhos, tá? Essa é a mesma lógica usada por Vladimir Putin, da Rússia, ao questionar que a soberania ucrânia e pode ser um mesmo argumento usado pela China se decidir atacar Taiwan, aponta Stuckel, tá? É uma boa notícia para Pequim, para Moscou, e além disso, é uma boa notícia porque os Estados Unidos têm menos tempo para se preocupar com a Ucrânia ou com Taiwan, e isso é exatamente o que a China e a Rússia querem, afirma o professor, tá? Essa visão tá lá no podcast O Assunto no G1, vocês podem acompanhar lá também, tá? Já acesse o site G1, lá que tem muito mais notícia e muito mais informação. Vamos aqui, né, para Mato Grosso, também buscar as notícias aqui, ó, programas de computador para a inclusão de mais de 40 máquinas para Mato Grosso em 2025, né, tá lá no portal Agora MT. Vamos lá trazer um pouquinho também dessa notícia. A iniciativa do Ministério da Comunicação vai fortalecer a inclusão digital e impulsionar o aprendizado em informática e novas tecnologias em áreas carentes do Estado. É isso mesmo? Vamos continuar lendo essa notícia, está lá disponível lá no portal Agora MT. Com uma meta de levar letramento digital a todos os brasileiros e capacitá-los para o digital, o Programa Computadores para a Inclusão do Ministério de Comunicação realizou em 2025 a doação de 42 computadores redirecionado para Mato Grosso, destinado à criação de novos laboratórios de informática e 6 municípios. Tá? Os equipamentos foram preparados por pessoas de baixa renda e alunas do projeto. O Ministério de Comunicações, Frederico Siqueira Filho, disse que a ideia é ampliar cada vez mais o projeto e levar a inclusão digital às áreas mais carentes de cada estado brasileiro por meio da doação de computadores e da capacitação de pessoas no Centro de Recondicionamento de Computadores, a CRCS, tá? Espalhados pelo Brasil, e da criação de laboratórios de informática em associações, instituições, áreas rurais e remotas. O programa tem como finalidade de preparar todos os brasileiros para a era digital. Hoje o acesso a serviços básicos e aos bancos feito por aplicativo, quem não sabe usar essas ferramentas está excluído de muitos benefícios. A ideia é não deixar nenhuma pessoa excluída desse universo e transformar nossa sociedade tornando totalmente conectada, disse o ministro, né? Vamos lá, tem mais notícia por aqui, chegando para você, muito mais notícia. Vamos lá, essa é a atual. Dia 31 de dezembro, não, essa não é atual. Mas vamos lá, vamos trazer mais notícias atualizadas aqui para vocês. O Wellington Fagundes sai em defesa do produtor brasileiro após decisão da China sobre carne bovina. Notícia do dia 3 de janeiro de 2026, né, que também para o portal Agora MT. Vamos lá ler essa notícia? O senador Wellington Fagundes, do PL, criticou a decisão da China de limitar a importação de carne brasileira bovina e afirmou que a medida não tem fundamento técnico, mas caráter comercial e geopolítico. Segundo ele, trata-se de um instrumento de pressão internacional que atinge diretamente os produtores rurais do Brasil, tá? Especialmente de Mato Grosso, o maior estado de produtor de carne do país. Médico veterinário de formação, Fagundes ressaltou que o Brasil produz atualmente a carne bovina mais competitiva do mundo, com custos significativos menores do que os outros. Tá? Grandes produtores, além da eficiência
escala a regularidade no fornecimento. Para ele, o país cumpre um papel estratégico na segurança alimentar global e é parte da solução para atender a crescente demanda mundial por proteína animal. O senador destacou ainda o avanço expressivo da pecuária brasileira nos últimos anos, impulsionado por investimento em tecnologia, inovação e pesquisa, com protagonismo da Embrapa e pelo trabalho do produtor rural. O Brasil alcançou um marco sanitário histórico ao se tornar livre da febre aftosa sem vacinação, ampliando o acesso aos mercados mais exigentes. E é isso, gente. Essas foram as principais notícias aqui, né, na Interativa News. E a gente volta amanhã com muito mais notícia e informação para você ficar atualizado.